Olá, esse é o Tarô da Pequena Sábia, eu sou a Júlia e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a troca com o outro. Vem comigo? Olá, bem-vindo a mais um episódio do Tarô da Pequena Sábia, eu sou a Júlia. Como sempre, se você não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. Se você quer mandar uma mensagem, uma pergunta, um comentário, alguma coisa, manda um e-mail para pequenasabiatarô com temudo no final, @gmail.com. Muito bem. E lembrando, toda segunda-feira os episódios são especiais ensinando sobre tarô para quem quer começar ou para quem quer se aprofundar. E nas quartas e sextas as mensagens são como sempre. Muito bem, então vamos para a mensagem de hoje. Eu tirei várias cartas aqui. Bom, e todas elas estão me remetendo a uma questão sobre a importância do outro. A importância dos nossos núcleos, né? Da família, dos amigos, as famílias de sangue, as famílias espirituais, o quanto que o outro ele tem esse papel de porto seguro muitas vezes, né? O quanto que, principalmente quando a gente passa por atribulações, por momentos como que a gente está passando, e outros momentos que a gente passa na vida, né? Seja na vida pessoal, profissional, emocional, espiritual, seja na vida micro, macro, mas o quanto que o outro ele pode ter esse papel de trazer significado, né? De trazer conforto, de trazer uma troca positiva que nos dá um respiro, que nos dá um direcionamento, e o quanto muitas vezes o quanto que a gente precisa sempre repensar a nossa relação com o outro, né? O que a gente espera das outras pessoas, o que as outras pessoas esperam de nós, e o quanto que essa relação, quando ela tá bem estabelecida, quando ela é saudável, o quanto que ela pode ser de fato uma troca benéfica para todo mundo, né? Então, eu tenho aqui, vou passar pelas cartas que estão aqui pra gente ir falando, porque eu sei que geralmente todo mundo gosta de saber um pouco mais sobre as cartas que saíram e tal. Então, no baralho, no oráculo da Grande Mãe, eu tenho a deusa Nut, que é uma deusa egípcia da noite, né? E ela fala: na noite escura eu protejo a sua existência sagrada, né? Muitas vezes a gente passa, assim, por momentos de noite coletiva e noite individual, né? Momento de dificuldade, de escuridão. E como a gente conseguir se conectar ao outro, a troca do outro também, o quanto que isso nos ajuda a passar por esses momentos, né? E o quanto quando a gente consegue ter uma relação com os outros que é livre, né? Quando a gente consegue entender a beleza dos outros sem que isso precise ser uma coisa fixa, estabelecida, forçada, sem que a gente tente dominar o outro ou se deixar dominar pelo outro, né? O quanto que isso pode ser realmente um porto seguro nas noites escuras que a gente enfrenta. Então eu tenho aqui o 2 de copas, que é uma carta de união, é uma carta de encontro de pessoas que realmente pensam de uma forma parecida, né? É uma carta muito vista como relacionamento amoroso, e pode ser que para algumas pessoas isso seja sobre um relacionamento amoroso, mas é também uma carta que fala sobre encontrar pessoas que vibram, né, na mesma energia que você, encontrar pessoas que pensam de forma parecida, que caminham por um caminho parecido.
Tenho aqui o Cavaleiro de Espadas, e tenho os oráculos, né? Tem uma carta que fala para se perder na direção certa, tem uma carta que fala justamente de família, a carta da família, e tem a carta do Mercador, que ela fala para trocar energia, para criar abundância, e o Guardião da Proteção, que fala para abaixar um pouco, né? Abandonar os nossos escudos, as nossas proteções, se abrir mais para o outro, né? Se abrir mais para as coisas. Bom, e com esse Mercador aqui, com a troca de energia, me faz pensar justamente nisso, né? A maior parte das nossas dificuldades com relação ao outro, geralmente, né, falando de uma maneira assim, óbvio, muito abrangente, mas a maior parte das dificuldades que a gente vê, né, com as pessoas e os outros está na nossa necessidade de ter algum tipo de ter uma permanência garantida, né? De ter algum tipo de posse sobre o outro. A gente é muito perpetuado tanto sobre relacionamentos amorosos, quanto relacionamentos familiares, quanto amizades. É muito perpetuado que essas relações elas só são reais ou positivas, verdadeiras, elas só existem se elas forem eternas, né? A gente tem que ter os amigos que são para a vida inteira, a família tem que estar junto a vida inteira, os relacionamentos têm que ser até que a morte os separe. Então, é criada muito essa visão, e isso nos leva a sempre ter muito mais dificuldade, né, em lidar com o outro quando a gente vê o outro como algo que tem que permanecer, porque a gente acaba esquecendo que estamos em jornadas. Peraí, gente. Gente, desculpa, mas né, como eu já falei, acho que em outro episódio de podcaster que tem gato precisa fazer umas pausas assim do nada. Mas, enfim, a gente acaba esquecendo que nós estamos numa jornada, que o outro está numa jornada também, e que muitas vezes a gente se encontra nessas jornadas para se ajudar a passar por essas noites escuras, para evoluir em alguma questão, para avançar em alguma questão. E a gente acaba esquecendo isso, né? A gente esquece que não é só aquele momento, não é só a nossa relação com aquela pessoa, seja amizade, seja romântica, seja o que for, não é apenas aquilo que está acontecendo, né? É tudo parte de um processo maior. Ó, gente, eu nem vou cortar porque é isso, tô falando de relações, então isso também inclui as nossas relações com os animais que vivem com a gente. Mas enfim, ó lá, ó lá. Mas enfim, a gente acaba esquecendo, né, que o outro, ele tá passando ali, assim como a gente também tá passando por um mesmo lugar, e a gente acaba se prendendo muito nessa ideia de que só é válido aquilo que não acaba nunca, né? O que, na verdade, é um conceito que invalidaria, inclusive, a nossa própria existência, porque se a gente não dura para sempre, né? Se a gente já nasce sabendo que não vai durar para sempre, então por que a gente invalida tudo aquilo que também tem um prazo para acabar, né? Por que a gente torna menos válido aquilo que termina, sendo que também terminar também faz parte do processo, né? Mas enfim, a mensagem aqui não é nem exatamente sobre términos, né? Mas eu acho que é importante falar sobre, porque acho que faz parte da forma como a gente lida com o outro, né? Então, para a gente conseguir ter uma relação mais saudável com o outro, a gente precisa entender que as coisas se unem e terminam, se unem e se separam de uma maneira natural, né? E claro, não quer dizer que é sempre fácil,
né? Mas quanto mais a gente conseguir quebrar um pouco essa ideia de que só é válido aquilo que fica completamente eterno, fica mais fácil também da gente ter uma conexão com o outro que ela é mais verdadeira, mais interessante, né? E mais benéfica também. Uma outra coisa que me remete aqui a essa mensagem é o quanto que é importante a família, mas a gente entendendo a família da forma que ela fizer sentido para cada um, né? Existe também muita cobrança, muita ideia da sociedade de que a família ela é apenas uma família de sangue, né? E a gente sabe que primeiro que as pessoas têm famílias diferentes, né? E diferentes núcleos familiares, diferentes tipos de família, e todas elas são válidas. Então, a gente já precisa também começar a entender isso. E entender que para além da família de sangue, ou a família que criou, né, e tudo mais, a gente tem também as pessoas que se tornam a nossa família, seja ali por um momento, seja, né, a família que é a família escolhida, sejam os amigos, sejam colegas, né? Então são essas outras famílias também que elas não invalidam uma a outra, né? Não é que uma família é mais ou menos importante, mas que você pode ter várias pessoas que formam suas famílias em momentos diferentes, né? Você pode ter uma família espiritual, uma família mágica, que vai estar com você também nessa jornada e que vai entender um outro aspecto seu. Você pode ter sua família de sangue, de coração, né? A família que vai entender o seu crescimento, sua evolução, as suas memórias. Você pode ter uma família de amigos, uma família que faz parte do seu movimento, parte de coisas que você entende. Você pode até ter uma família profissional, né? Uma família, enfim, no seu ambiente de trabalho, pessoas com quem você convive todos os dias. E por que é importante a gente não colocar em competição esses grupos familiares, mas valorizar cada um, né? Quando a gente pensa em família, se a gente for pensar no cerne, né, do significado, a gente está pensando em pertencimento, né? A gente está pensando naquela sensação de acolhimento, de pertencimento, e provavelmente agora, mais do que em muitas outras vezes, ou mais do que nunca, a gente é muito levado a pensar, né, no significado de família. Muitas pessoas elas estão vendo mais, por exemplo, seus amigos do que sua família de sangue, ou estão convivendo mais com colegas, ou mais com a família também mesmo. E entender, né? E a própria questão familiar também, as próprias ideias familiares, né? Elas ainda são muito pautadas em hierarquia e também nessa questão de posse, né? Mas a gente precisa. Desculpa, gente. A gente precisa cada vez mais ver o outro realmente como um ser completo que está ali partilhando de uma experiência, de um momento, de vivências com a gente, né? E vermos isso mais realmente como uma troca de conhecimento, uma troca de energia, uma troca de experiências, do que como uma posse, do que como uma permanência eterna, né? A gente acaba, muitas vezes, por a gente acreditar que existe essa obrigação de permanência também, a gente levanta os nossos escudos, né? Que me lembra essa carta aqui do Guardião da Proteção que fala para abaixar as guardas, né? A gente muitas vezes levanta a nossa guarda, por quê? Porque a gente começa a ver as relações como uma competição. A gente começa a se fechar para a vulnerabilidade, a gente começa a se fechar para as relações, porque a gente começa a ver como uma competição do tipo, eu não posso demonstrar que eu tô vulnerável, ou eu não posso
demonstrar o que eu tô sentindo, porque eu preciso agir de uma forma que eu convença ou que eu consiga fazer com que aquela pessoa queira permanecer para sempre. E aí a gente vai, né, deixando de agir com naturalidade para tentar agir da forma que a gente acha que tem que ser, para tentar manter as pessoas numa ideia de eternidade, de permanência, que ela por si só já não existe, não faz sentido, né? Existir. Então, tem muitas mensagens, né? Acho que talvez eu tô aqui falando, mas talvez para algumas pessoas seja mais para um lado, mais para outro. Mas eu acho que o questionamento principal aqui é para a gente realmente repensar a forma como a gente interage com os outros, né? E o quanto que essa relação ela pode ser muito mais rica, muito mais saudável, porque a gente precisa sim uns dos outros, nós somos seres que precisam, né? A gente precisa dessa troca, a gente, né, somos seres que gostam de se comunicar, que gostam de partilhar, de trocar. E é importante, até principalmente quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente percebe o quanto que a gente precisa dessa troca com o outro, né? O quanto faz falta a troca com o outro. E o quanto que é importante também a gente conseguir ser autênticos, né, nas nossas trocas, seja a nossa troca com as pessoas que a gente convive, com a família, com os amigos, com os colegas, com os animais que vivem com a gente, com as pessoas com as quais a gente precisa lidar diariamente. E a gente precisa entender, quanto mais a gente entende a troca, quanto mais a gente entende que tudo que se une eventualmente acaba tendo que se separar e que isso não é uma perda ou uma falha ou um problema, e que todas as relações elas mudam, né? A relação pode até permanecer a sua vida toda, pode ser que permaneça, mas não quer dizer que ela vai permanecer imutável, é impossível, né? Então, e é importante que as relações mudem, porque elas mostram que você está mudando, que a outra pessoa está mudando. Então, a gente precisa começar a entender como uma troca de fato. É uma troca onde a gente troca apoio, a gente troca ideias, a gente troca percepções, a gente troca noções, a gente troca amor, confiança, experiências, conselhos, né? Mas é uma troca. E quanto mais a gente entende que tá tudo bem se as coisas forem passageiras ou se as coisas tiverem o seu tempo, que tá tudo bem as coisas seguirem o seu fluxo, mas a gente não tem medo de estar vulnerável também, né? A gente vai perdendo esse medo de mostrar o que pensa, porque a gente entende que se tudo tem o tempo, se tudo eventualmente, né, muda ou acaba ou recomeça ou renasce ou se transforma, então é mais válido aproveitar aquele momento com aquela pessoa, aquelas pessoas, para ser o mais autêntico possível, para estar fiel à sua essência, ou seja, dizer tudo o que você pensa, dizer tudo aquilo que você sente, dizer aquilo que você imagina, se fazer ouvir, falar aquilo que você acha realmente, e aproveitar aquele momento daquela troca para ser uma troca realmente honesta, ao invés de tentar fazer a troca ser enfim, menos real só numa tentativa de fazer com que aquela conexão dure mais ou menos, né? Então, quando a gente entende a impermanência do outro e a gente vê isso não como um problema, mas como parte do nosso processo, a gente também entende que a gente então pode ser muito mais verdadeiro nas nossas trocas. A gente não precisa ter medo de o outro ir embora ou não, porque se o outro for embora é porque simplesmente já cumpriu seu papel no seu caminho ou não estava mais ressoando com a sua verdade, com a sua energia, né? Ou simplesmente vocês aprenderam o que tinha para aprender e tá tudo bem. Então, quanto mais a gente conseguir entender isso, mais as nossas relações elas ficam verdadeiras também, mais a gente realmente consegue trocar vivências, experiências e sentimentos.
né? Então, acho que aproveitar, né? Eu não quero ficar trazendo o momento que a gente está vivendo o tempo todo, mas ao mesmo tempo é meio difícil não falar sobre, porque primeiro a gente está vivendo e depois porque as mensagens têm vindo muito atreladas a muito do que a gente está vivendo também, né? Pelo menos na minha percepção. E eu acho que esse momento, né, ele tem muito, né, a gente vê muita gente falando da falta que sente do contato, do sente das relações, do cafezinho com os amigos, de sair, de abraçar, de falar. Então, também é um momento legal para a gente repensar realmente a nossa relação com o outro, né? Para a gente repensar, então, né, já que é tão difícil ficar sem o outro, mas ao mesmo tempo a gente consegue, porque a gente tem, né, ficado sem as nossas relações. Será que então a gente não pode transformar essas relações em relações mais verdadeiras quando elas estão ocorrendo, né? Então, acho que fica o questionamento sobre isso. Acho que essa é a mensagem. Eu vou parar por aqui. E é isso. Espero que ressoe com quem precisa ouvir. De novo, se não me segue nas redes sociais, no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, um comentário, uma reclamação, um elogio, manda um e-mail para Pequena Sábia Tarô, com temudo no final, @gmail.com. E tem surpresa vindo por aí. Tô preparando uma coisa muito especial para vocês. Eu espero que vocês gostem. E então, fiquem de olho, me sigam nas redes, porque logo eu anuncio o que é. Tá bom? Então, se cuidem, repensem aí essas relações. Falem para as pessoas o que vocês sentem. Falem o que vocês acham. Sejam honestos. E troquem essas energias boas, mesmo à distância. Né? Falem os seus sentimentos. E é isso. Tchau. Hi.